Olá pessoal, sejam bem-vindos para este vídeo. Nele eu vou mostrar o material que eu usei em 2018 e o material que eu usarei em 2019. Grande parte é o que eu já usei em 2018, mas enfim. Bom, eu curso letras na USP e nele o primeiro ano é composto por matérias de introduções. Então foram apenas 4 no primeiro semestre e 4 no segundo. Já a partir do segundo ano serão 6 obrigatórias, né? Fora as optativas. Então, no primeiro semestre, eu fiz uma coisa que não deu certo. Eu usei um caderno de 20 matérias, muito pesado. Eu não usei nem a metade dele, então não deu certo. No segundo semestre, eu passei a usar cadernos de uma matéria. Como são 4 matérias, eu usei 4 cadernos e deu certo, né? Aqui os cadernos, bem simples de uma matéria. E, assim, para quem vai cursar letras, será Introdução a Estudos da Língua Portuguesa, Introdução a Estudos Clássicos, Introdução a Estudos Literários e Elementos de Linguísticas. 4 matérias, 1 e 2, né? Primeiro semestre, segundo semestre. Essas introduções. Será a base para você fazer o restante do seu curso, né? Então, bom, 4 cadernos. E estojos. Estojos, eu usei 2, não é necessário. Bom, não sei, depende do seu curso, né? No meu curso não é necessário 2 estojos. 2 estojos eu usei porque eu uso muita caneta colorida, então não coube nesse primeiro estojo que eu uso só pra caneta. Eu vou continuar usando ele no ano seguinte, né? Canetas, eu uso muito canetas coloridas. Então, nesse estojo eu pus canetas, uma borracha, a lapiseira e só isso, só canetas. E no segundo estojo, eu coloquei materiais secundários, como marca-textos, que eu uso bastante. Pra mim, não é tão secundários assim, né? Eu uso muito, me ajuda na organização, me ajuda no pensamento. Eu sinto que quando eu passo ali um marca-texto, eu absorvi aquele conteúdo de leitura. Bom, é muito útil pra mim. Esse estojo tem 2 bolsos. Nesse segundo eu coloco grafite de lapiseira, porque eu uso lapiseira, eu não me dou com lápis, porque minha letra fica muito grossa e eu não gosto. Bom, essa parte da organização também é composta por quê? Marcadores de páginas, que não dá pra sobreviver sem, mentira, dá sim, depende da sua organização. Pra mim, eu gosto muito de coisas marcadas ali que fiquem me lembrando, porque, por exemplo, dividir matéria do caderno. Eu ponho ali um marcador pra dividir primeiro semestre, segundo semestre, ou matéria da P1, matéria da P2. E aí é só você chegar lá no marcador, puxar e você já tá naquele conteúdo que você precisa, né? Você não precisa ficar ali folheando até você encontrar. Então facilita bastante. E post-its. Anotações em livros, por exemplo, livros que não são teóricos, livros de leituras. Eu não gosto de rabiscar com caneta. Às vezes eu posso fazer até uma anotação ali de lápis, mas bom, riscar é meio difícil pra mim, riscar livros, então eu uso bastante post-it pra fazer anotações, às vezes grandes, então precisa de espaço extra, né? Não dá pra escrever na borda. Também caderno ajuda bastante. Eu uso muito post-it, lembrete, colocar ali na mesa, bom, pra tudo. Também uma bolsinha de dinheiro é necessário. Mentira, não é necessário, você pode jogar o dinheiro na mochila ou qualquer coisa, né? Mas eu uso uma bolsinha pra colocar o dinheiro. Por quê? Por causa da Xerox, pra imprimir papéis e essas coisas. Bom, pra quem for cursar letras na USP ou outro curso, tem a ProAluno. E lá você, no caso das letras, fizeram uma organização assim. Você, aluno, tem direito a 30 cópias por dia. Então, você usou 30 hoje, não é necessário você usar as 30, né? Só se for necessário para economizar papel e tinta. Bom,
Você tem direito a 30 cópias, então você usa as suas 30 cópias, amanhã você terá direito a mais 30. Quando tiver toner, né, porque esse ano foi meu primeiro ano e teve muitos dias que não teve toner, né, faltou toner. Então, quando não tem toner, eu ia na Xerox imprimir. E aí é pago. Então, é a bolsinha de dinheiro. O notebook eu uso bastante para fazer trabalho na faculdade, então tenho que levar. E dentro de casa eu coloco ele nessa bolsinha, pra não pegar pó e etc. Essa bolsa eu comprei na Daiso, foi 20 e pouco reais, 28 mais ou menos. Ela tem esse bolso exterior aqui e esse bolso onde põe o notebook. Ela é pra notebook de 13 polegadas e ela não cabe na mochila. Então na mochila tem um espaço para o notebook e eu ponho ele lá. Então, outro objeto não necessário, mas que eu uso. Bom, a mochila. A mochila, eu usei essa, vou continuar usando. Uma mochila simples, que tem o bolso e dentro dele tem o espaço aqui pro notebook onde eu coloco ele. Essa mochila é suficiente para levar minhas coisas. Eu não levo os 4 cadernos. Bom, esse ano foram 2 matérias a cada dia, então 2 cadernos. E esse bolso exterior que eu coloco cartão de ônibus, essas coisas, né? Bom, não é necessário algo maior do que isso, dá super certo. Em relação aos textos, são muitos textos, muito mesmo. Leituras para fazer, né? Resumos, eu gosto de fazer resumos. Apesar que esse segundo semestre foi bem difícil e não deu tempo para mim fazer resumos como eu gosto, né? Eu fazia no primeiro semestre para toda a matéria, toda a prova que eu ia ter, eu fazia resumos, mas no segundo semestre não deu. Mas deu certo, né? Sim, os resumos. Bom, eu coloco em pastas em L, essas pastas de plásticos. E aqui eu coloco os textos que eu já li ou que eu tenho que ler para levar na aula. Então, eu coloco eles aqui e coloco dentro da pasta, de uma outra pasta. E levo para as aulas. São textos que eu terei que usar na aula, por exemplo, como apoio, ou que eu tenho que ler urgentemente, então deixo aqui para lembrar que eu tenho que ler. Essas pastas eu acho que é fácil de encontrar, tem na Calunga. Essas aqui eu comprei na faculdade mesmo. Ó. Elas são assim, tem esse espacinho aqui. E foi por volta de R$3 uma. Mas eu encontrei mais barato na Daiso, lá no centro de São Paulo. 10 por R$8,99. Então, como eu gastei 3 em uma, né, é um preço bom. Preço bem bom, na verdade. E ajuda bastante, porque antes disso, eu só colocava na pasta. E amassava. Amassava muito e não ficava algo muito organizado, né? Eu colocava num saquinho plástico dentro da pasta. E aqui fica algo mais durinho, mais difícil de amassar, né? Bom, após esses são os textos que eu levava para aula. Após a leitura dos textos e passava um tempo, eles não eram mais necessários para eu ficar levando para aula, então eu deixava em casa. Eu deixava numa pastinha simples, nessa pastinha aqui, só que ela é muito fininha e não é resistente e eram muitos textos, então ela não tinha capacidade para eles, ficava muito estufado e amassava. Neste ano de 2019, eu comprei essa pastinha de plástico também, você pode encontrar em qualquer lugar, para colocar os textos já lidos. Então,
os que eu necessito ler, que eu necessito pra aula, fica naquela pasta azul que vai comigo pra aula. E os que eu já li e que não vou precisar, né? Só em casos excepcionais, sabe? Eu vou deixar eles aqui em casa nessa pastinha. É esse o projeto. E por último, e não menos importante, organização mesmo em relação a calendário, a dias, a prazos. Ter um caderno de anotação. Eu fazia assim. Estava na aula, os professores passavam datas de provas, de trabalhos, e eu levava esse caderninho para anotar, porque ele é menor do que o planner, que eu vou mostrar agora, daqui a pouco. Então cabia na mochila e não pesava tanto. Então eu anotava neste caderninho. E aí, quando eu chegava em casa, eu organizava no planner. Este planner, eu peguei ele no site Conversando com a Lua, que eu descobri também em outro canal do YouTube, que eu vou deixar aqui na descrição. E ele foi muito útil mesmo. Em 2018 ele era gratuito, só que esse ano eu fui ver no site e agora será pago, né? Mas um preço bem justo, vai de 2 a 20 reais, depende do que você for imprimir, né? Quer dizer, baixar no seu computador. Aí eu usava da seguinte maneira. Ele é dividido por dias da semana e tem o quadrado, uma fileira, para manhã, tarde e noite. Então, por exemplo, aqui, na manhã eu tinha essas coisas para fazer, na tarde essas coisas e à noite essas coisas. E quando eu cumpria, eu dava um cheque e marcava com marca-texto. Então, foi bom para organizar o que eu tinha que fazer, as coisas que estavam atrasadas e os prazos, né? Porque eu tinha que me organizar com os prazos. Então foi algo muito útil, porque sem ele eu não teria... Eu uso ele como uma missão. Tenho que fazer isso de manhã. Se eu não fiz, eu vou ficar bem triste mesmo. Tentarei fazer à tarde. Só que à tarde já terei outras coisas pra fazer. Então te ajuda a ter uma obrigação, né? Algo que você tenha que cumprir. E talvez isso ajude a cumprir, né? Ter essa obrigação. Então ajuda bastante. Então é isso. Esses são os materiais que eu usei em 2018, que eu usarei em 2019. Tudo no mesmo esquema. E eu espero que dê tudo certo, né? E foi isso. 2018 foi um ano de muito aprendizado. Foi meu primeiro ano na faculdade. E eu pretendo fazer um vídeo contando sobre esse primeiro ano, né? E é isso. Obrigada. Tchau!